Então, bem-vindo aqui novamente ao Jornal da Fórum. Mais Obrigado. Uma vez aí, solidariedade aí por todos os problemas. Cada vez que chegam notícias para a gente aqui sobre Rio Grande do Sul, a gente vai tomando consciência da magnitude da tragédia. Não parou ainda, né? Porque continuou a chover. Como é que está a questão da chuva aí? Choveu mais ainda esses dias? Choveu. A previsão é que talvez entre amanhã e quarta-feira a gente tenha o Guaíba batendo recorde acima do que foi o recorde histórico. Então, o recorde histórico foi de 5,33 metros, a cota do Guaíba, e o que está sendo colocado é que nós podemos chegar a 5,50 nos próximos dias. Então, pode aumentar aí mais 20 centímetros, e isso, bom, enfim, né? Todo o estrago que já foi feito aqui, tu imagina, né, se vai ser maior ainda, isso pode prejudicar ainda mais a capital. A capital está alagada ainda? Boa parte está alagada ainda. Deu uma recuada, recuou um pouco, mas agora voltou a avançar pelas partes centrais, Cidade Baixa, Menino Deus. Claro, agora algumas casas de bombas voltaram a funcionar, etc., mas ainda tem bastante área da cidade que segue alagada. O rio Guaíba, que passa ali do lado de Porto Alegre, ele está transbordando ainda ou não? Está transbordando. A cota de inundação, que eles chamam, né, onde, digamos, o rio volta para o... Eu vou chamar de rio, tá? Porque tem um debate sobre rio e lago, mas no meu entendimento, chamar o Guaíba de lago é uma questão mais de legislação para eles permitirem ataques a... Então, quando é lago, tu pode construir mais próximo, quando é rio, tu tem que construir mais distante. Então, eu vou chamar de rio, que eu vou defender essa tese. Mas, assim, o rio Guaíba, a cota de inundação dele é 3 metros. Quando ele passa de 3 metros, a gente começa a ter inundação. Então, imagina, ele já está nesse momento, ele chegou a 5 novamente, então ele está 2 metros acima da cota de inundação, e chegará, pelo menos, o que está sendo previsto, a 5,50. Quando ele bateu em 5,30, nós já tivemos toda aquela situação que, bom, rodou o Brasil. Mas eu chamo a atenção que é o seguinte, Porto Alegre tem capacidade de proteção para uma cota de inundação de 6 metros. Ou seja, o nosso sistema, que é para proteção, nós temos um sistema de diques e muros e comportas, etc., e bombas, tá? Muito bem estabelecido, só que sem manutenção. E, então, o prefeito atual tem responsabilidade direta. É bom que se diga que as gestões, né, do Sebastião Melo, prefeito, para as pessoas entenderem, para dizer, tá politizando, que bobagem. Não, mas a gente tem que entender o que aconteceu. Desde 2005, a primeira gestão do prefeito Fogaça, o Sebastião Melo é da base governista. Então, o prefeito atual de Porto Alegre, ele está na prefeitura de uma forma ou de outra, ou seu grupo está na prefeitura desde 2005. Nós tivemos um processo acelerado de desmantelamento do DEMAI, que é o nosso Departamento de Águas e Esgotos, simultaneamente com a destruição do DEP, que é o Departamento de Esgotos Pluviais. O DEP era o órgão responsável pela manutenção das bombas de sucção, essas bombas que fazem a retirada da água pluvial e jogam de volta para o Guaíba. Essas bombas, essas casas de bombas que entraram em colapso, junto com o muro da Mauá e as comportas que não estavam adequadas. Se vocês observarem, quando começa a cheia, a água começa a ser dispensada entre o muro e a comporta. Por quê? Porque aquelas comportas, quando elas foram projetadas, isso lá na década de 70, 60, 70, elas tinham como propósito a vedação através de borrachas e parafusos. O que é meio óbvio, né? A água ela vai se infiltrando, então tem que ter borracha e parafuso. E ali, se a gente for ver, simplesmente foi tracionada com um trator e colocada areia. A areia colocada ali não era uma areia adequada. A areia deveria ter cimento junto em sacos furados. Isso quem fala é um dos responsáveis pelo antigo Departamento de Esgotos Pluviais, que foi inserido dentro do Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre, para a privatização. Então, em 2023, não houve um centavo de investimento da prefeitura, do prefeito Sebastião Melo,
na manutenção e na prevenção das enchentes. Então, assim, é essa a realidade que a gente está vivendo. Em tese, com até 6 metros, nós teríamos condições de proteger a cidade, o que não está acontecendo. Agora, é claro, nós temos aqui uma tragédia ambiental, a maior catástrofe já vivida pelo Brasil, e isso tem uma relação direta também com o negacionismo sobre o aquecimento global e sobre o que nós estamos vivendo no mundo. Agora mesmo no Afeganistão tivemos uma situação muito parecida com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tivemos em países da África, e veremos isso com uma velocidade absurda e de forma simultânea em vários locais do mundo. Então é essa a realidade. Quem nega o aquecimento global também tem responsabilidade direta sobre essa tragédia. E quem despreza o meio ambiente e os códigos ambientais também tem sua responsabilidade, como o governador Eduardo Leite, que na gestão anterior modificou mais de 500 artigos do Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, e na gestão atual, no início deste ano, depois da cheia, da enchente de setembro e novembro, nós tivemos, então, a aprovação de uma lei ambiental aqui que flexibiliza as áreas de preservação permanente, permite a destruição das matas ciliares para a construção de barragens. Enfim, é essa a realidade que nós estamos vivendo. O governo do estado também, do governador Eduardo Leite, que reduziu 25% no seu orçamento dessa gestão, os investimentos na prevenção de incidentes, e agora nós estamos, incidentes climáticos, né? E agora nós estamos vivendo essa realidade. Pois é. Eu até estava assistindo um vídeo hoje mais cedo de um bolsonarista que participou de uma audiência na Câmara dos Deputados. Não consegui achar esse vídeo de novo dele, fugiu da minha timeline, mas ele estava falando, não, o pessoal do norte não precisa se preocupar, que não vai ter seca lá, e o pessoal do Rio Grande do Sul não precisa se preocupar, que não vai ter chuva. Esse vídeo é famoso. Não vai ter chuva. O El Niño não vai causar muita chuva. O cara falou totalmente o contrário do que aconteceu, né? Um negacionista completo. E esse tipo de coisa é perigoso, né? Porque você baixa a guarda, os investimentos não são feitos. Não, eles são feitos no sentido oposto, né? E o pior é o seguinte, tudo indica que depois desse processo de cheias e de inundações e de destruição Bom, enfim, toda a matriz produtiva do Rio Grande do Sul foi destruída, né? E a produção rural também, que é o principal, né, motor do estado do Rio Grande do Sul. E está sendo previsto um período grande de estiagem, ou seja, de seca extrema no estado do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, depois desse processo de destruição por causa do excesso de chuvas, nós teremos novamente um excesso de seca e estiagem intensa, como foi no início desse processo. A gente vai fazer um ciclo infinito de seca e enchentes, secas e enchentes, secas e enchentes. Quer dizer, isso destrói completamente a possibilidade de sobrevivência, né, numa determinada região. Eu digo e chamo a atenção, se o Rio Grande do Sul fosse um país, porque o Rio Grande do Sul regula com o Uruguai, um pouquinho maior que o Uruguai, mas vamos supor que desloca o Rio Grande do Sul, põe no Uruguai. Com a quantidade de eventos climáticos em menos de um ano que o Rio Grande do Sul viveu, como eu sempre gosto de me lembrar, né, final de 2022, início de 2023, estiagem seca, quebra da produção. Depois, junho de 2023, ciclones que mataram dezenas de pessoas. Depois nós tivemos em setembro enxurradas, né? Tinha sido até então a maior da história, né? Depois nós temos novembro, um repique disso, um pouquinho menor, e agora em abril a maior de todas, o maior evento climático, maior catástrofe do Brasil. E se nós não estivéssemos dentro do Brasil, né, com financiamento local, com forças locais sendo deslocadas dentro do nosso país, nós estaríamos agora, com certeza, com a presença da ONU aqui e financiamentos internacionais, sei lá como é que ia acontecer tamanha tragédia econômica e social no estado do Rio Grande do Sul. Então é importante que a gente faça essa reflexão. Porque como a gente está dentro do Brasil, o Brasil é um país continental, a gente começa, mas isso é uma questão muito localizada lá. Só que o centro, sudeste do país e depois o norte também estão numa situação complexa, né? A temperatura está elevada ainda, nós temos falta de chuvas. Agora que vai começar a chegar uma quantidade razoável de chuvas aí no Paraná,
e isso impacta diretamente em toda a cadeia produtiva do Brasil e também nas situações de calamidades públicas. Então, é o aquecimento global, sinto muito, e nós estamos num caminho sem volta nesse sentido. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, né? Exato. Então, uma primeira preocupação já nacional, né, da sociedade, do governo, se iria causar uma disrupção da oferta de arroz no país. O arroz é um dos principais alimentos da cesta básica dos brasileiros. Eu vi uma liderança aí do Rio Grande do Sul, da Associação de Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul, falou, não, a maior parte da safra foi colhida, né? Por sorte, 84% da safra foi colhida, mas tem problema de logística, agora está complicado, né? Porque as estradas destruídas. E muitos silos também foram destruídos, né? Então, tem silos que foram atingidos pelo temporal, então caíram, tombaram, e muitos também infiltraram água, né? A cheia veio no silo, mas não sei se em quantidade realmente não vou ter esse dado, mas acabou acontecendo, né? Em um outro lugar tiveram que fazer descarte daquilo que tinha sido já colhido. Não, isso aí, esses dados todos ainda não estão claros para ninguém. Não tem, esses dados ainda estão sendo colhidos, né? Até porque a preocupação inicial agora das autoridades todas é salvar vidas, ainda tem pessoas sendo salvas, né? Animais, né? O pessoal às vezes fica, não pode se preocupar com os animais, só se preocupar com as pessoas. Mas acho importante se preocupar com todo mundo, com os animais, claro. As pessoas. Acho bonito esses vídeos, salvando os cães. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma senhora que consegue salvar um cão dela, que tinha 15 anos, ela fica tão emocionada com salvando o cão dela, acho bonito. Agora tem muito fake news também, que tá havendo uma mobilização nacional para combater as fake news, inclusive no Rio Grande do Sul. Tem uma garota aí, por exemplo, que ela está fazendo uns vídeos, ela é do Sul, né, pelo sotaque, coloca aí o videozinho dela, que ela desmente, que eles usaram uma cena da Turquia para falar que era do Rio Grande do Sul. Coloca um trechinho só para a gente ver como é que ela está fazendo o combate. É bem interessante. Rio Grande do Sul. Veja só quantos caixões estão sendo fabricados para mandar para as vítimas do Rio Grande do Sul. Olha que coisa horrível. As pessoas perderam suas vidas na enchente. Eu pausei o vídeo nesse momento para que a gente possa olhar com calma o que está escrito na caçamba do caminhão. Eu vou fazer uma busca no Google por este nome que está aqui. O primeiro resultado que apareceu para mim foi o de uma transportadora da Turquia. O passo seguinte foi... É isso, vou ter que tirar o som porque já dá para deixar claro para vocês. Ela faz um vídeo e ela desmonta completamente a mentira. É um negócio completamente na Turquia, ela liga para lá, ela recebe e-mail. É uma coisa assim que ela desmonta completamente uma fake news idiota, né? De alguém idiota. O vídeo até passa uma van com o telefone da Turquia. Mas o negócio, o que sempre impressiona, Leonel, como essas coisas viralizam, mesmo sendo essas mentiras toscas. Isso é impressionante como o povo, muita gente ou tem má fé, ou é vulnerável, né? Ainda tem muita má fé num momento como esse, fazer isso. Não, e as pessoas não compreendem, muitas vezes, a dinâmica numa catástrofe desse nível. As pessoas começam a argumentar... Só arrumar aqui que tinha caído. As pessoas começam a argumentar da seguinte maneira. O Estado não está fazendo nada. O Estado não está presente. É uma grande falácia. É uma grande mentira. Mas só tem os voluntários. As pessoas têm que entender o seguinte. O Rio Grande do Sul foi atingido em praticamente 400 municípios, de forma praticamente simultânea, com diferença de alguns dias. É natural que, com tantas pessoas atingidas, elas não vão ter contato com os militares, elas não vão ter contato com os policiais, elas não terão contato com alguns determinados grupos, porque a estrutura ela está atuando nas frentes mais agudas, mais perigosas, mais severas naquele momento, e o restante vai ficando no rescaldo, né, das pessoas que são voluntárias, das pessoas que... E é natural, é intrínseco ao ser humano, e isso tem que ser realmente valorizado e admirável. É admirável
mobilização social, né, nas doações, nos resgates, no acolhimento. Isso é algo realmente emocionante. Mas as pessoas não podem entrar nessa lógica de que só tem trabalho voluntário, só o trabalho voluntário é que funciona. E o Estado atrapalha em tudo. O Estado... E é engraçado que as pessoas que falam que o Estado não está fazendo a parte dele são as mesmas pessoas que defendem o Estado mínimo, a redução do poder de ação do Estado, a redução dos investimentos em serviços públicos básicos, a redução dos servidores públicos, depois entram nessa lógica de dizer que só o privado resolve. Eu sempre chamo a atenção. Se as pessoas querem saber o que é um país sem Estado, elas deveriam, então, se basear no que acontece no Haiti, na Somália, em países em que, né, no próprio Afeganistão, em países em que não existe o Estado. O Estado é débil, é frágil a tal ponto que as milícias e os grupos paramilitares disputam o poder e matam presidentes e matam, né, quem eles mesmos, quem eles determinam lá, executam, não tem julgamento e acabou. Isso é a anomia social, é a ausência do Estado. Então, se as pessoas hoje têm acesso a algum tipo de logística, têm a possibilidade de ter acesso a algumas estradas que estavam destruídas e agora foram, né, agora foi isso levado novamente a cabo, a possibilidade de passar por aquela região, as pessoas que estão tendo atendimento nos hospitais, as pessoas que estão sendo realocadas digamos, no abrigo A ou B, as pessoas que estão recebendo os benefícios sociais, tudo isso é o Estado. As pessoas que, né, se nós não temos hoje o domínio de determinadas áreas por facções armadas, isso também é o Estado agindo. Então, falta informação e isso tem uma relação direta com essa lógica das fake news propagadas pela extrema-direita fascista, os mesmos que diziam que a cloroquina funcionava, os mesmos que diziam que a pandemia não existia, os mesmos que diziam que era uma gripezinha, né? Os bons e velhos bolsonaristas. E eu fico chocado e me indigna, me incomoda assim, muito, muito, porque quando tivemos uma tragédia que não era nem um terço do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas, enfim, uma tragédia grave na Bahia, Bolsonaro era presidente e ele disse com todas as letras que não sairia das férias dele e continuaria passeando de jet ski em Santa Catarina enquanto as pessoas morriam lá na Bahia. Então, assim, bolsonarista, não vou nem entrar nos 700 mil mortos na pandemia, o atraso na compra da vacina, todas essas coisas que já são batidas. Mas só esse evento, para mim, já é o suficiente para desconsiderar qualquer comentário de pessoas que apoiam o Bolsonaro sobre gestão de crise, sobre a participação do governo federal, do governo do estado, qualquer coisa nesse sentido. Não tem moral nenhuma para vir falar qualquer coisa. Agora, a propagação de fake news é algo que cansa, que atrapalha. Já existe uma animosidade da população frente aos agentes estatais. Então, isso começa a contaminar o clima de tal forma que nem o trabalho começa a poder ser feito de uma forma que deveria acontecer. Ontem mesmo, eu estou acompanhando, né, as equipes aqui da CORE nos resgates e tal, estou como voluntário, então estou auxiliando nisso. E eles, enfim, têm feito um trabalho excepcional, a CORE da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. E ontem nós estávamos fazendo uma entrada para a noite, né, fazer rondas noturnas em uma região conflagrada aqui do Rio Grande do Sul, né, o bairro Matias Velho, ali em Canoas, e foi um drama para a gente conseguir entrar na água. Não consegui, porque é no fim tem um viaduto, no fim do viaduto, ali começa a água, então está todo mundo entrando por ali. Mas voluntários já hostilizando de imediato. A gente mal tinha chegado e as pessoas xingando que só atrapalha, não ajuda nada. Só que no meio da noite só estávamos nós no meio da água, né? Não tinha nenhum voluntário, não tinha nada, entende? Então começa a ficar uma situação muito tóxica, muito asfixiante e que dificulta o trabalho das autoridades e, claro, muito baseado nessa lógica das fake news. O Estado não trabalha, são bando de vagabundo, não estão presentes, né, a sociedade civil faz tudo, nós por nós, e é isso, cara, é uma situação muito, muito xarope, assim, a gente tem
pessoas já condenadas na justiça, propagando fake news, condenadas inclusive por estelionato, condenadas por golpes, e aí estão pedindo Pix e fazendo vídeos que viralizam, propagando mentiras e tensionando em relação às ações estatais, né? E isso é algo deplorável nesse momento do que nós estamos passando aqui no Estado. Isso é terrível. Isso é terrível, isso é muito revoltante. Isso é uma segunda tragédia, né? Porque isso aí... Agora, você notou bem a contradição, né? Um pessoal que não quer Estado, eles às vezes se contradizem na mesma frase, né? Porque o pessoal não quer Estado e reclama da ausência do Estado. Da ausência do Estado, né? Nada faz sentido, é tudo irracional, né? Porque a reconstrução de um Estado, isso não é nenhuma particularidade do Rio Grande do Sul, nem do Brasil, qualquer região do Brasil ou do mundo que sofre um cataclisma climático, ela vai precisar da ação do Estado para ser reconstruído, né? Isso aí é óbvio. Então, você hostilizar conceitualmente, né, o Estado, como eles fazem, né, filosoficamente, num momento como esse. Mas, por outro lado, Leonel, tem um sentido também, porque eles intuem, eles sabem que como o Rio Grande do Sul vai precisar de investimentos do Estado, de uma forma muito explícita, muito, muito clara, eles têm um medo enorme de que o discurso deles vai por água abaixo. Porque conforme o tempo for passando, as pessoas foram vendo, os investimentos vão chegar, né? A burocracia realmente irrita um pouco, mas, enfim, burocracia é necessário para evitar corrupção e alocar o dinheiro de forma correta, mas conforme o dinheiro for saindo dos escaninhos burocráticos e chegando na população para as obras de reconstrução, e vai ser tudo reconstruído, o Rio Grande do Sul é um estado brasileiro, então o Brasil vai reconstruir cada coisa no Rio Grande do Sul, o Estado brasileiro vai reconstruir o Rio Grande do Sul, e aí as pessoas vão ver, então vai haver uma mudança também conceitual filosófica, né? Não, e é interessante, porque a gente, só para alguém, todo mundo deve ter visto um vídeo de um prefeito de Farroupilha que parece um cover do Elvis, e gritando comida de Paulo Pimenta, etc. A cidade de Farroupilha não foi atingida na tragédia. Se foi atingida, foi muito pontual, não é uma cidade realmente em calamidade. Começa por aí. Segundo ponto, apenas 15% dos municípios atingidos que se considerem em estado de calamidade pública, 15% dos municípios do Rio Grande do Sul enviaram um ofício simples para o governo federal requisitando os recursos emergenciais, que variam ali de 100 mil a 500 mil, se eu não me engano, dependendo do tamanho da população. E que o governo federal fez um gesto, né, fez uma alteração na legislação que, para receber o recurso, basta estar entre os municípios em estado de calamidade, né, reconhecido pelo governo do estado, manda um ofício simples para o governo federal e automaticamente está no caixa da prefeitura, porque a gente sabe que muitas prefeituras foram destruídas, né, o aparato público estatal foi destruído. Então, mas enfim, por um e-mail simples, se o prefeito consegue acessar lá qualquer e-mail, em qualquer salinha, em qualquer lugar, até pelo celular, ele diz, olha, meu município, ofício simples, meu município está, né, dentro dos municípios reconhecidos como de calamidade pública pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, e eu solicito o recurso. Imediatamente tem um recurso aí de 100 mil a 500 mil para compra de água, para compra de mantimentos, coisas assim, para 72 horas subsequentes, para que se dê tempo de fazer o programa, o projeto, para requisitar, então, um grande montante de recursos mesmo para a reestruturação do município, que isso vem num segundo momento, né? Então, quer dizer, esse recurso que está vindo no primeiro momento, que é aquele prefeito canalha, fascista de Farroupilha, que para mim é um golpista, tá? Porque é uma cidade que não tinha necessidade, mas, enfim, nem vou entrar nesse mérito. Mas ali ele dando piti, dando a entender que o governo federal tinha mandado 300 mil reais para o município e era isso. Tchau. Mentira. Aquilo era para as ações emergenciais das primeiras 72 horas, quando estava, né, no meio da catástrofe. Do tipo assim, olha, tá, independente de ter projeto ou não, pega esse dinheiro e compra. Para respirar, né? Para respirar. Claro. Se tiver que comprar, sei lá, cobertor, se tiver que comprar água, se tiver que comprar cestas básicas, bom,
o governo está dando aqui, depois a gente vê na semana que vem, já viu um dinheiro daí mas aí tem que fazer o projeto, daí tem que ser organizado, porque o governo não vai mandar um recurso se não tiver um projeto, um programa. Então, é isso que tem que ser dito. Esse primeiro recurso que está chegando no Rio Grande do Sul, de 12 bilhões de reais, é um recurso emergencial para o Estado, que vem do governo federal. Depois nós teremos todo o processo de reestruturação do Estado e reconstrução, inclusive nas cidades em que já foram atingidas, pelo menos nas últimas 3 vezes aí, que não vai poder construir mais naquela região, porque é colocar dinheiro fora. Reconstruir cidades que estão sendo atingidas frequentemente em áreas de vulnerabilidade significa que aquelas regiões não podem mais ser habitadas no estado do Rio Grande do Sul. Então, a reconstrução será feita em outras áreas não atingidas. Então, já existem geólogos fazendo estudos nesse sentido, para que quando vem o recurso federal, seja investido realmente na reconstrução, e não simplesmente jogado um dinheiro numa determinada região, para daqui a pouco vir a catástrofe e acabar com tudo, como aconteceu em setembro. Os recursos investidos pelo governo federal em setembro foram, em grande parte, lavados pela água novamente. Porque se colocou o dinheiro, estava se colocando dinheiro naquelas mesmas regiões que foram atingidas em novembro e agora em abril de forma definitiva. Então tem toda essa complexidade aqui envolvendo o envio de recursos enfim, eu acredito que o Rio Grande do Sul, se tem algo positivo de tudo isso que a gente está vivendo, o Rio Grande do Sul pode ser um paradigma, um exemplo, né, de uma reestruturação baseada na preservação da vida e na preservação das estruturas frente às mudanças climáticas. Eu acredito que isso deve ser buscado. Agora, a gente vê que nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando por isso, no Congresso Nacional tem uma série de iniciativas que visam aumentar o desmatamento, diminuir a mata ciliar, que é a mata que protege no entorno dos rios para que a água não venha varrendo, o aumento da utilização de agrotóxicos, tudo isso está interligado com essa tragédia que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. E, inclusive, um dos deputados relatores desses projetos é um deputado federal, o Heidecker, que é um deputado federal aqui do estado do Rio Grande do Sul. Não é possível que ele não esteja vendo o resultado prático disso que está sendo proposto nas assembleias, nas câmaras dos deputados, no Senado. Né? É isso. Bem lembrado. Esse processo de reconstrução, né, vai ser uma oportunidade, né, para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul nos moldes ecológicos, né? A Porto Alegre também reconstruída. A gente está lendo as reportagens, as cidades inteligentes do futuro, que tem que aprender a lidar com a água. Tem um mapa aqui que eu estava vendo de Porto Alegre. Aqui, vou colocar aqui, Gui. Porto Alegre aqui em cima, né? Tem a Lagoa dos Patos, tem vários rios que desaguam aqui, né? É muito rio. Você tem que é quase uma Amsterdã, Porto Alegre, né? Aqui outro mapa aqui, entendeu? É quase uma Amsterdã, é muita água. Você tem que lidar com inteligência. Você tem que deixar essa água escoar, tem que ter muito verde, né? A água. O pessoal até falou aqui mais cedo, a Yara e a Ana, elas trouxeram exemplo das cidades esponja que estão fazendo na China, né? Que para absorver. Eu acredito que pela maneira como foi construída a cidade, claro, a gente está falando de Porto Alegre especificamente, mas Canoas sofreu demais, Eldorado. Nós temos cidades aí agora, Caxias, com muitos deslizamentos, porque é na Serra, a região mais alta. Nós temos São Leopoldo, que também fica aqui na região metropolitana. Nós temos o Rio Grande, que fica, né, daí na metade sul, na saída do escoamento das águas, Pelotas também. Mas eu vejo assim que, pela característica de Porto Alegre, cidades como Porto Alegre, Canoas, mesmo Rio Grande, Pelotas, pela sua geografia, o modelo, no meu entendimento, mais adequado, eu não sou aqui especialista nisso, mas assim, olhando, seria um modelo como Amsterdã, né? Construção de diques, com bombeamento de água, com muros de contenção, porque é a maneira geográfica que me parece, e como mais ou menos está já praticamente estruturada a cidade. Porto Alegre já tem um sistema de diques, ela já tem essa estrutura de 68 quilômetros, são 70 quilômetros praticamente de malha, entre aspas, de proteção da cidade. Ou seja, ela é uma malha robusta,
que poderia, claro, daqui a pouco a gente vai ter eventos climáticos que podem potencializar ainda mais o nível do Guaíba, por exemplo. Mas, por exemplo, 6 metros seria algo que estaria apta a nos proteger de uma cheia de 6 metros. Aqui a cheia de 3 metros e alguma coisa, de menos de 4 metros, já tinha água vazando, entendeu? Então quer dizer que a gente tem um problema estrutural que nem precisaríamos em Porto Alegre, no meu entendimento, nesse primeiro momento, algo, né, inovador, robusto, no sentido de novidade, mas simplesmente fazer a manutenção real e investir em novas tecnologias para as casas de bombas, entende? Uma nova reestruturação do que já existe, uma reforma, já seria o suficiente para nós não passarmos por isso novamente. Só que em setembro aconteceu e o prefeito não fez nenhum gesto para tentar começar, entende? Porque setembro, como atingiu Porto Alegre de uma forma brutal, e depois novembro a gente teve um repique de novo, seria o momento de um gestor público sentar e dizer, olha, nitidamente nós estamos numa aceleração, vamos começar a fazer alguma coisa. Poderia ter feito alguma coisa e ter o mesmo problema. Eu adoro quando acontece isso, algum gesto que eu faço. Sempre acontece isso. Eu não sei como é que eu faço para tirar isso. Mas, enfim, poderia o prefeito ter feito um gesto e, mesmo assim, ter alagado. Mas seria algo que a gente deveria valorizar. Então, dizer, olha, tá, tudo bem, o prefeito fez a parte dele, fez o investimento, não foi o suficiente, mas é um cara preocupado, é um cara que está investindo, é um cara que realmente vai dar uma resposta digna e decente frente a isso. Mas o Sebastião Mello é um negacionista. Inclusive, quando ele foi perguntado sobre o aquecimento global, né, numa entrevista no Jornal Nacional, ele pipocou, dizendo que o problema ambiental. Não sabia o que, né? Por quê? Porque ele é ligado a esse grupo do Brasil Paralelo, o vice-prefeito dele nega o aquecimento global. É disso que a gente está falando. Privatista, sabe? Negacionista, retirou de 400 milhões de reais da prevenção desse tipo de incidente com água. Então, aí fica complicado. Agora, nós temos, né, que ter uma percepção como Estado, o E maiúsculo, que Porto Alegre, especificamente Porto Alegre falando, tem um sistema que tem que ser reformado, tem que ser reestruturado, mas já existe uma saída que é muito parecida com a saída de Amsterdã, né? Só que, claro, eles têm outro sistema, que é mar, né? É outra lógica. Mas aqui, com o que nós temos, já seria o suficiente, pelo menos, para um primeiro embate. Se a coisa começa a piorar, aí sim, a gente teria que não sei se aumentar os níveis, e aí eu não sei como é que seria isso. Mas eu penso assim, é muito difícil, por exemplo, tu fazer algo no nível de 68 quilômetros de proteção, né, como existe em Porto Alegre, 68 quilômetros foi construído ao longo de décadas, né, acho que 20 anos demorou para construir isso, né, não é algo simples, esse é o problema, né, é algo que tem muito investimento, um investimento altíssimo e demora tempo para ser construído, né, tu tem que ter toda uma lógica de cuidado ambiental, etc. Então, Porto Alegre teria, agora Canoas, por exemplo, que está, assim, grande parte da cidade embaixo da água, e é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Eu realmente ali não sei como é que poderia ser feito, mas eu acho que nessa região do Guaíba a saída seria sim a construção de diques e estruturas de proteção para essas regiões. Maravilha, Leonel. Tem que terminar agora, passou de 7 horas, o programa da Sinara começou às 7 horas. Muito obrigado, Leonel. Então, semana que vem, se tiver um tempinho, volta aí para atualizar a gente sobre a situação. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.